Você sabe que eu estou com uma palavra para entregar para você. E eu estou, não sei se você, talvez você tenha percebido, talvez não. Eu estou aqui querendo ir para uma outra palavra, mas Deus está me empurrando para uma palavra que eu já dei para você, mas eu estou querendo ir para outra, mas só que não. Então, o que tem que ser feito? Pastor, obedecer ao Espírito Santo, irmãos. É o que tem que ser feito. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Eu já falei, aliás, eu já falei sobre isso numa sexta-feira, né? E eu falei sobre isso nessa sexta-feira, e eu estou querendo ir para uma outra palavra que está no meu coração, mas eu estou sendo, no bom sentido, empurrado para falar sobre isso ainda. Então talvez está faltando ainda uma compreensão no espírito de algumas pessoas. Eu gostaria muito que você desse toda a atenção a essa palavra, porque nós queremos uma manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Nós não só queremos, mas como nós necessitamos de uma manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E mais do que eu quero, e mais do que eu necessito de uma manifestação de Deus na minha vida, Deus quer se manifestar. Mas só que o que talvez falta na nossa compreensão, que ele disse, eu sou o caminho. Então existe um caminho, existe uma maneira, existe um jeito para que ele possa se manifestar. E qual é a maneira, qual é o caminho, pastor? A palavra. A palavra. Agora, a grande questão, o grande problema muitas vezes, que o caminho nos é mostrado, a palavra nos é mostrada, mas só que nós resistimos. Nós não queremos fazer. Por quê, pastor? Porque isso nos custa às vezes algo. Nos custa às vezes alguma coisa. É mais ou menos igual aquela criança, preste atenção para você entender, que ela olhou um pote e ela viu uma moeda de ouro no fundo do pote, né? Aí ela enfiou a mão e pegou a moeda de ouro. Ela queria muito aquela moeda de ouro, então ela pegou aquela moeda de ouro. Só que tem um problema. Quando ela foi tirar, a mão ficou presa. Não saía. E aquilo começou a desesperar ela, porque ela queria tirar a mão, mas não conseguia. E aí o pai, presta atenção, viu ela desesperada e veio e falou, filha, abre a mão. Ela falou, não, eu quero a moeda de ouro que está aqui no pote. Filha, abre a mão. Não, eu quero a moeda de ouro no pote. Mas o pai insistiu tanto que ela abriu a mão. Quando ela abriu a mão, a moeda caiu no pote, mas a mão dela saiu. E ela olhou para o pai com uma tristeza. O senhor me fez abrir a mão e eu fiquei sem a minha moeda que está no pote, a moeda de ouro que eu quero. E o pai com carinho olhou para ela, veio e virou o pote, a moeda caiu e ela pôde pegar a moeda. Enquanto você não aceitar a instrução do pai e não aprender a abrir a mão, a moeda de ouro que você quer, você nunca vai ficar com ela, porque você vai ficar preso, porque tua mão está fechada. Abre a mão, segue a instrução do pai, ele vai virar o pote, vai derramar a moeda de ouro sobre você. Você está entendendo o que eu estou te falando? Abre os olhos, abre o coração, abre a mão. É porque tem tantos projetos, abre a mão. Isso aqui não foi dito por um acaso. Isso o que, pastor? Filipenses, capítulo 4. Filipenses, eu vou ler na Almeida, a Nova Almeida atualizada, primeiro. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Por que que isso foi dito? Porque eu estou na igreja há anos. Eu fiz 54 anos essa semana. Eu vim para a igreja, eu tinha 17. E desde quando eu vim para a igreja, eu ouço esse discurso. Esse discurso, pastor, sim, a citação desse versículo. Mas por que ele foi dito?
Nós temos a compreensão do porquê esse versículo ele foi dito, por que foi citado, por que o apóstolo Paulo declarou isso, né? O que, pastor? E o meu Deus, ele está falando do Deus dele, irmãos. Você vê que ele declara de uma maneira assim, e o meu Deus. Aí que está, nós podemos declarar a mesma coisa. Você sabe que uma certa ocasião, eu tive o privilégio do missionário R.R. Soares me chamar para uma conversa em particular. Estava eu, estava ele e estava o pastor Jaime de Amorim, só nós três. E ele queria me dar um presente. E ele vem e fala para mim: ô Júnior. Eu falei: pois não, missionário. O teu Deus é o meu Deus? Eu falei: não. Eu falei: o teu Deus, missionário, é o meu Deus. Não é a mesma coisa, pastor? Não, parece que é. Mas é que as pessoas elas não prestam atenção. Não é a mesma coisa. Aí ele me abriu um sorriso e me deu um presente maravilhoso. O que ele deu, pastor? Isso aí não é com você, não. Vai ser curioso só. O apóstolo Paulo ele foi claro. E o meu Deus. Agora, o Deus dele é o teu Deus? Porque o Deus dele é o meu Deus. E o meu Deus, segundo a sua, você vê que não está no plural aqui não, igual eu vejo algumas pessoas falando. Segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Agora, vamos entender o porquê que ele fez essa declaração. Aí nós vamos começar aí mesmo, no capítulo 4. Só que nós vamos começar no versículo 15. Só que eu vou mudar de linguagem, para ficar mais simples para você. Eu vou para a linguagem de hoje. Aí mesmo, aonde vocês estão. Eu só vou mudar a linguagem. E vou começar por um outro versículo, que é o 15. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês o enviaram. Para um pouquinho. Deixa eu comentar aqui uma pergunta que me foi feita. Depois vocês continuam lendo, olha para mim. Porque tem pessoas que pedem a revelação porque não lê a Bíblia em casa. Fica lá criando poeira. Quando o pastor resolve ler, ela desembesta. E não para ouvir o que Deus tem para falar. Ah, que eu consigo, pastor, consegue nada. Não dá para chupar, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Presta atenção. Alguém me disse, me fez uma pergunta uma vez: pastor, mas a Bíblia não mostra que o apóstolo Paulo trabalhava e se sustentava? Ainda fala sobre ele, a profissão dele, que ele fazia barracas. Teve situação. Mas só que nós temos que entender que a nossa vida, ela tem vários períodos. E realmente, teve um período que ele não queria ser pesado às pessoas. Talvez, eu acredito, talvez porque ele via a condição financeira daquelas pessoas. Então ele trabalhava para se sustentar. E por 2 anos ou um pouco mais, ele viveu assim. A vida dele era assim. Trabalhava de dia e pregava à noite. Mas também teve um outro período da vida dele que ele
trabalhava integralmente, de maneira integral, no ministério de Jesus Cristo. Até porque ele viajava para cá, viajava para lá, e ele tinha que dar todo o tempo dele para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E naquela época, para se locomover, não era que nem hoje. Eu pego um avião aqui agora em São Paulo, questão de 40 minutos, eu estou no Rio de Janeiro, 45 minutos. Pego um outro no Rio de Janeiro, questão de 2 horas, eu estou no Maranhão, em São Luís. Pego um avião em São Luís, em questão de 50 minutos, 40 minutos, eu estou em Fortaleza. Mas vai fazer isso a pé? Esse trajeto que eu te dei agora. Vai fazer isso a pé. Ou no lombo de um animal. Você vai demorar 1 ano aí, se bobear, não demora mais. O Senhor Jesus, quando ele saiu da província dos Gadarenos, você lembra aquela situação? Só para você lembrar, não precisa colocar não, tá, irmão? Só para você lembrar. Você lembra daquela situação que o Senhor Jesus chegou em um determinado local? Quando ele chegou, já foi manifestando um demônio e falando que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré e tal, veio aqui nos expulsões do templo, sei que, Jesus já foi repreendendo. Aquele cidadão, ele andava de um lugar para outro, morava no sepulcro, quebrava a corrente que prendiam ele, vivia nu. Lembra? Aquela ali é a província dos Gadarenos. Acabou no fim que as pessoas expulsaram Jesus dali, lembra? Ele entrou no barco e foi embora. Irmãos, depois que ele foi embora, ele voltou lá. Mas só que ele foi a pé. Ele demorou cerca de 2 meses para poder chegar lá, naquele local, andando a pé. Agora você imagina só. Eu fiquei vendo o apóstolo Pedro, lembra quando ele estava num determinado local, que morreu uma moça, e mandaram chamar ele? Ele estava numa situação de 40 quilômetros dali. Ele demorou 2 dias a pé para chegar lá. Porque ele veio correndo, ele veio rápido. Mandaram chamar ele rápido. 40 quilômetros, vai lá dar uma olhadinha depois, você vai ver hoje em dia fácil. 40 quilômetros ele estava seco, ele demorou 2 dias a pé. Isso 40 quilômetros, agora você imagina 400. Porque daqui, nós estamos em São Paulo, daqui ao Rio são 400 quilômetros, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos, mas então você imagina 400 quilômetros na bota, na caneta. Então para se locomover era diferente. A época era outra. Então ele trabalhou integralmente, não tinha tempo para trabalhar de outra maneira, para se sustentar. Então ele dependia de quem sustentasse. E teve um outro período que a situação ainda ficou pior. Por quê, pastor? Porque agora ele estava preso. Ele estava preso. Se você for dar uma olhadinha lá nos últimos capítulos do livro de Atos, você vai ver que foi feita até uma maldade com ele. Porque teve uma autoridade que recebia ele constantemente, que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Que ele desse um dinheirinho para ele poder soltar a Paulo. Ele queria um suborno para soltar a Paulo. Mas só que Paulo fazia de conta que não entendia, mas entendia. E ele deixou Paulo preso 2 anos, sabendo que Paulo era inocente. Ó. Coisa séria. Porque ele esperava um subornozinho. E ele deixou Paulo em prisão domiciliar. Tinha que pagar a casa, a moradia, mas tinha que sustentar também. Então alguém mandava dinheiro para pagar a moradia, alguém mandava dinheiro para que ele pudesse se sustentar. Compreende, sim ou não? Então ele está falando de um grupo de pessoas aqui, os filipenses, de uma igreja, que contribuía com ele, que ajudava ele, que não deixava ele ficar sem necessidade. Aí ele vem falar algo maravilhoso aqui. O que, pastor? No 17. Preste atenção. Não é que eu só pense em receber ajuda, ele está falando. Porque do jeito que ele está falando, tem pessoas que às vezes elas fazem isso. Elas têm essa obra do diabo no coração delas. Eu vou na igreja. Mas poxa vida, toda hora oferta. Toda hora oferta, toda hora oferta, só fala de oferta, e não sei o que lá de oferta. Para começar, é uma mentira, né, irmão? Quem frequenta a igreja sabe que isso é mentira. Essa reunião dura 1 hora, 45 minutos a 50 minutos é de mensagem, adoração e busca a Deus. 15 minutos é de oferta. Por que, pastor, tem que pedir oferta? Porque eu ainda não consegui ainda. Talvez um dia eu consiga. O aluguel pelos meus belos olhos. A pessoa que é dona do salão olhar para mim e falar, pastor, chega perto. Aí eu chego lá, olho e falo, nossa, que olho lindo. Não precisa pagar não. Não consegui ainda. Quem sabe um dia eu consigo pelos belos olhos o valor do aluguel, que é 35 mil reais. Né? Talvez um dia eu consiga.
que o pessoal da energia, que nos permite ter luz acesa aqui, manda me chamar. O senhor que é o pastor Antônio Júnior? Sou eu. Vem cá. Falei, quem é o senhor? Eu que comando aí o estado de São Paulo nessa questão de energia. Inclusive a sua região lá. Vem cá. Aí eu chego perto dele e olho. Deixa eu ver os olhos. É lindo, hein, pastor? Não precisa apagar não. Pode ir. Ainda não consegui. Quem sabe um dia eu consigo. Não, a gente tem que deixar a hipocrisia de lado, né, irmãos? Temos ou não temos? Sim ou não? Temos que deixar de lado. Então o que acontece? Só que é uma mentira que o diabo coloca no coração da pessoa. Mas por quê? Porque existe com ela um demônio, um espírito de avareza, que se apodera da vida dela. Irmãos, cuidado. Tanto o demônio da avareza, quanto o demônio da cobiça, são dois seres de idolatria. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. A Bíblia diz que a ira de Deus, ela vem sobre a humanidade por causa da cobiça, que é um tipo de idolatria. Então nós temos esse negócio muitas vezes, irmãos. Esse negócio de muitas vezes, dessa idolatria, dessa avareza, que entristece o coração de Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala algo maravilhoso aqui no 17. Não é que eu pense em receber ajuda. Não é que eu só pense em receber ajuda. Agora ele vem e explica o motivo da real alegria do coração dele. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Pastor, eu não entendi. Irmão, ele estava dizendo o seguinte: a ajuda que vocês estão me dando, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda, obrigado. Por causa da ajuda de vocês, eu não tenho passado fome. Por causa da ajuda de vocês, o pessoal daqui onde eu moro não tem vindo bater aqui para me cobrar. Eu não tenho sido constrangido. Muito obrigado. Mas na verdade, a alegria minha maior não é essa. A minha alegria maior é o que o comportamento de vocês vai produzir para a vida de vocês. Você está compreendendo o que eu estou falando? Pulo 18, vamos lá para o 20 direto. Vamos lá para o 20 direto. O 19 direto. E o meu Deus, olha que vai produzir para vocês o comportamento de vocês, a atitude de vocês, de um coração aberto, de uma atitude generosa, de uma atitude de amor. Olha que vai produzir para a vida de vocês. E o meu Deus, de acordo com a gloriosa riqueza que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, Ele tem essa riqueza gloriosa para oferecer por meio de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque tudo é por meio de Cristo Jesus. Lá no livro de Colossenses, a Bíblia diz que tudo foi criado por meio de Cristo. Tudo, pastor, tudo. O que nós vemos e o que nós não vemos. As autoridades, os poderes, os governos espirituais, tudo foi criado por meio de Cristo. Ponto. Para Cristo. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Está lá no livro de Colossenses. Põe isso dentro de você, Colossenses 1,16. Pois por meio dele quem? Jesus. Deus criou tudo. Os céus, nos céus e na terra. Tanto o que se vê, como o que não se vê. Inclusive, todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades, ponto. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. E o que o senhor está dizendo, pastor? Cristo está acima de tudo. Cristo está acima de tudo. Irmão, esse nome Jesus é poderosíssimo. Você não conseguiu ainda descobrir o poder desse nome. É poderosíssimo. Quando Pedro levantou aquele homem que era aleijado há 40 anos, ele tinha 40 anos de idade, ele nasceu coxo. Irmãos, Pedro explicou: não foi pela minha santidade, não foi pelo meu grande poder, foi porque Deus glorificara o Filho dele, Jesus, na vida desse homem. E depois de fazer um discurso, ele explica um pouco mais. Ele fala: esse homem foi curado pelo poder do nome de Jesus. Depois você olha, está lá em Atos capítulo 3,
Lê o capítulo todo, que você vai entender isso que eu estou te falando, porque eu pulei uns pedaços aqui te resumindo. Mais ainda, lá em João Evangelho 17, depois você lê, não vai agora não. Lá em João Evangelho 17, quando o Senhor Jesus está orando, ele faz uma oração no Evangelho, no capítulo 17, e tem um momento que ele fala: Senhor, eu protegi cada pessoa que o Senhor me deu, pelo nome que o Senhor me deu. O Senhor Jesus, quando ele orava em nome de Jesus. Você compreendeu? Ele orava em nome do nome que Deus deu a ele, que é Jesus. Porque esse nome Jesus é um nome que pertencia a Deus. E Deus chamou o verbo e falou: ó, verbo, ó, agora, lá entre os homens, eu estou te dando um nome, onde aqui no céu tudo vai se dobrar, na terra, no mundo dos homens vai se dobrar, e lá no mundo dos mortos vai se dobrar. Ó, é esse nome aqui, ó, Jesus é teu. É poderosíssimo. Tudo foi feito para ele, tudo foi feito por meio dele. Jesus está acima de tudo. Se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver, você vai escutar assim, dessa maneira, você vai ler lá: digno é o Cordeiro de toda a honra. Quem é o Cordeiro, pastor? Jesus. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de toda a honra. Tudo é por meio dele, tudo é através dele. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Por quê, pastor? Porque é esse lugar de manifestação do poder de Deus na minha vida, a esse lugar que eu sou levado quando eu sou generoso, quando eu aprendo a abrir mão, a abrir a mão, mas com generosidade. Com generosidade. Porque, por incrível que possa parecer, algumas pessoas, no momento que a pessoa está oferecendo, ela está dando, ela pode expressar avareza. Como que alguém pode expressar avareza, pastor? Se ela está sendo generosa no dar, aí é outra coisa. O que, pastor? A motivação que está levando ela a fazer aquilo. Porque se eu estou oferecendo com o objetivo de receber uma recompensa, então eu estou sendo avarento. Não importa quão generoso eu estou sendo avarento, porque eu não estou oferecendo com a motivação correta, por amor e com amor. Eu estou oferecendo com o objetivo de receber uma recompensa depois, então eu estou sendo avarento. Então não é só o ato de dar que me leva a essa posição de manifestação do poder de Deus. Não é só o ato de dar, é o ato de dar motivado pela razão correta, pela razão certa. Você entende a diferença, não? Sim ou não? Sim ou não? Põe isso dentro de você, aprenda. Essa atitude deles, de cuidar de Paulo, de oferecer a Paulo tudo que ele precisava com generosidade, essa posição, essa atitude deles alegrou Paulo. Não porque apenas a necessidade dele foi suprida, mas principalmente porque Paulo sabia que isso iria levá-los a uma posição onde Deus se manifestaria de maneira gloriosa sobre a vida deles. Você compreende, sim ou não? Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, ou 25 e 26, não sei se o pastor errou, vamos ver agora. 24 e 25 mesmo, não errei não. Eu vou ler Provérbios, pastor? Eu vou ler pelo menos 3 versões. Eu vou começar pela NVI. NVI, pastor? NVI. O 11, 24. Pela NVI primeiro. A quem dê, presta atenção nisso, olha a palavra. A quem dê generosa, uma pessoa generosa, ou seja, não é uma pessoa que oferece só aquilo que vai socorrer a pessoa, ela faz mais. Por quê, pastor? Porque ela é generosa. Ela nunca faz só o que é necessário, ela é generosa. Inclusive você tem que entender que isso é um preceito. Lembra que eu falei sobre preceito?
tem conceito, tem preceito, tem princípio. Então você vai aprender o que é preceito agora. Isso é um preceito bíblico. Preste atenção. A Bíblia diz que ele conta uma parábola sobre isso, sobre o cidadão que está no campo trabalhando. Ele está fazendo um trabalho no campo. Aí ele chega à tarde em casa, depois de ter feito esse trabalho, ter trabalhado no campo o dia todo. Aí o senhor dele manda que ele cache um avental e vá fazer o jantar dele. E o senhor dele se assenta e se alimenta. E depois então do senhor dele se alimentar, aí ele tem liberdade para se alimentar. Você compreende, sim ou não? Aí o Senhor Jesus, ele vem e fala algo muito importante: obreiro, você não se mexe agora, você se mexeu, você me atrapalha, não se mexe. Aí o Senhor dele, ele vem e fala: que razão? Por que razão ele mereceria receber uma recompensa? Nenhuma. Ele não fez mais que obrigação dele. Ele trabalhou o dia todo. Ele era servo. Ele servo, escravo. Aí chega ainda, tem que fazer comida para o senhor dele, servir o senhor dele come primeiro, para depois ele comer. Ele não tem que ter agradecimento por isso, porque ele era servo. Ele não fez mais que obrigar. Aí o Senhor Deus, ele vem e fala: assim sois vós, o Senhor Jesus fala. E ele fala: depois de vocês terem feito tudo que vocês tinham obrigação de fazer, declarem o quê? Vós sois servos inúteis, porque fizeram só aquilo que foi mandado, que era preciso, que era necessário, que foi mandado. Então preste atenção. Para sair dessa posição, eu tenho que aprender a fazer mais do que é necessário, mais do que eu sou mandado. Aí eu vou deixar de ser servo inútil. Você compreende? Conceito. Enquanto você não aprender a ser generoso, ou seja, a fazer mais do que na verdade você tem obrigação de fazer, você vai continuar como servo inútil. Sai dessa posição. Aprenda a ser generoso. Aprenda a fazer mais do que você deveria fazer. Você compreende? Sim ou não? Tem a pessoa que às vezes ela faz isso. Ela entrega o dízimo dela e ela entrega uma oferta. Pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Irmão, se Deus precisa de você para uma outra coisa, acabou, vai lá e faz. Por quê, pastor? Porque você não pode ser servo inútil. Olha lá, isso está lá em Lucas 17:10. Assim também, depois de você ler um pouco antes da história, tá aqui, que aqui é o final dela. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso. Irmão, quando eu entrego o dízimo, quando eu pego a oferta, não estou fazendo nada demais, irmãos. Só estou cumprindo o meu dever. Eu tenho que aprender a fazer mais do que cumprir o meu dever. E tem pessoa que é metódica ainda, hein? Eu tenho que dar de dízimo R$1, 10 centavos, 3 cents, 4 décimos do 4 décimo, 0,001. Faltou um. Temos que mudar o nosso coração, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver. Por quê, pastor? Nunca seremos levados à posição que o apóstolo Paulo estava falando aos filipenses. Ele estava feliz, ele estava alegre, não por receber a ajuda, mas pelo que o comportamento deles, para onde o comportamento deles os levaria a uma manifestação do poder de Deus. Voltando a Provérbios 11:24: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, e outros retém o que deveriam dar, retém seguro o que deveria dar. Ó a seriedade disso. Retém o que deveria dar, seguro o que deveria dar. Olha a seriedade disso. E caem na pobreza. Por quê, pastor? Porque retém o que deveria dar. Irmão, nós temos que entender que Deus dá certas coisas para as nossas necessidades e os nossos desejos. Nossas necessidades e desejos, porque Ele não dá só para necessidade, Ele dá para desejo também. Para nossa necessidade e para os nossos desejos serem realizados e supridos. Necessidades supridas e desejos realizados.
Mas Ele dá para que nós plantemos também. E nós normalmente não queremos plantar, queremos ficar com tudo para a gente. E não funciona assim. Não é desse jeito que as coisas funcionam, não. Por quê, pastor? Nós temos um conceito de prosperidade equivocado. Para a gente, prosperidade é adquirir cada vez mais bens, adquirir cada vez mais dinheiro, ou seja, em outras palavras, represar. Só que esse é um conceito de prosperidade equivocado. Por quê, pastor? Porque não é o conceito de Deus. Não é o conceito de Deus. Qual é o conceito de Deus então, pastor? Lembra que eu falei sobre conceito? Qual é o conceito de Deus então, pastor? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior manifestação de amor de Deus é o quê? É o quê? E Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos. Então nós temos que aprender a abrir a mão, deixar a avareza, deixar a cobiça. É um conceito equivocado de que eu tenho que represar, eu tenho que ter, sendo que Deus mostra diferente. Nós aprendemos errado, Deus mostra diferente. João Evangelho 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ó, não era primogênito não, hein? Era Ele se tornou primogênito, pastor? Se tornou, mas não tinha se tornado ainda. Unigênito é o único filho. Deus deu a única coisa que Ele tinha, a mais importante, a mais valiosa. Era única. Era única. Lembra que eu falei para você que Deus não pede que você não tem, mesmo que seja o último, a única coisa que você tem. Mas se você não tem, Ele não pede. Por quê, pastor? Conceito. Era a única coisa que Ele tinha, mais preciosa, mais valiosa. E Ele deu. Ele era unigênito, único. Depois se tornou primogênito, primeiro de muitos. Mas Ele era unigênito, para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Tinha um propósito nisso. Por mais que Deus, Ele passou a ter muitos filhos, porque Jesus se tornou o primeiro, mas o propósito de Deus não era ter muitos filhos. O propósito de Deus não era ter mais. O propósito de Deus era que ninguém sofresse, era que ninguém perecesse. Então essa é a razão que Ele abriu mão. Não era pelo seu próprio benefício, era pelo benefício coletivo. Então você tem que progredir, você tem que prosperar, tem, não para o seu benefício apenas, mas para o benefício coletivo. Você compreende o que eu estou falando? Esse é o conceito de prosperidade de Deus. Nós temos um conceito equivocado. E quando nós fazemos, às vezes fazemos com um objetivo equivocado de ter mais, e ainda fazemos com conta gota, não somos generosos no fazer. Volta lá em Provérbios 24. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas. Por quê, pastor? Porque é lei. É lei, aquilo que eu falei para você, é lei, querendo ou não querendo vai acontecer, é lei. E a lei é essa, é dando que se, é plantando que se, quem planta pouco colhe, quem planta muito colhe, é lei, isso é lei. Não preciso nem crer, vai acontecer. Então, pastor, se eu aprender a ser generoso, é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Exato, então você não precisa nem desejar. Faça pelo objetivo certo, que é socorrer, que é ajudar, que é beneficiar, que é por amor. A consequência é natural. Você vai ver aumentar, você vai ver o progresso, você vai ver a evolução de maneira natural. Mas tem pessoas que, por causa dessa visão de que prosperar é cada vez mais acumular, ela começa a segurar além do que deveria. Aí ela começa a experimentar o outro lado, ó. 24, ó. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas, e que outros retêm o que deveria dar e caem ela começa a experimentar o outro lado. O outro lado, pastor, por quê? Porque ela começa a experimentar a manifestação do Senhor dela. Qual o Senhor? O espírito da avareza, o espírito da cobiça. Ele se tornou o Senhor daquela pessoa quando ela saiu da verdade da palavra.
Entende o que eu estou falando? Por isso que muitas pessoas frequentam a igreja, em vez da coisa progredir, a coisa está regredindo. Por quê, pastor? Porque ela está fazendo até o que é certo, com um impulsionamento equivocado, errado, com objetivo equivocado, errado, que é de represar, de ter para si, só para si. E não é assim que Deus, as coisas com Deus funcionam. 25. O que o generoso prosperar, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos lá, na Nova Almeida atualizada, tanto 24 quanto 25. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, Outros retêm mais do que é justo e acabam cuidado, tá? Não retém mais do que é justo, não. Como é que eu sei que eu estou retendo mais do que é justo, pastor? Eu estou retendo mais do que eu preciso. Deus está dando para mim o que eu preciso, está sobrando, em vez de eu ajudar quem está à minha volta, eu vou só segurando e represando. Estou retendo mais do que eu preciso. Então, eu vou acabar experimentando do outro lado. Lembra que eu estou falando para você. Entenda que eu estou falando para você. Versículo seguinte. A pessoa generosa prosperará. Essa é a palavra que eu acho magnífica. E quem dá de beber? Lê comigo bem alto. E quem dá de beber terá a sua sede. Você tem pedido a Deus intervenção, socorro, manifestação. Agora, quando você foi socorro para alguém? Ou seja, quando você foi resposta de oração para alguém? Você quer hoje uma resposta, mas você talvez não entenda. Muitas vezes alguém clamou, alguém chorou aos pés de Cristo, alguém pediu, e Deus tocou o teu coração para você socorrer, para você ajudar. Em outras palavras, você seria a resposta. Agora você negou, você não quis dar água para aquela pessoa beber. Hoje é a tua vez de ter sede, e não tem ninguém para te dar água. Nem Deus, pastor, nem Ele. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, e Ele não muda. Ele sempre está dando a mim e a você uma oportunidade. E se Ele ver que mesmo eu tendo negado a água para Ele beber, por ignorância, ou por avareza, ou por uma outra razão qualquer, e eu chego diante dEle com um coração sincero, com sede hoje, precisando de socorro, com verdade, Ele dá água para mim beber. Ou seja, Ele me dá uma outra oportunidade, para que quando Ele falar comigo, eu faça e não recuse. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, desperta. Desperta, irmão. Eu não vou estender aqui, depois de você ler em casa. E a Bíblia diz que assim é o reino dos céus. Um homem foi prestar contas. Um rei foi prestar contas. E ele chamou um certo cidadão, que devia a ele uma grande quantia. E esse cidadão não tinha como pagar. O rei mandou prender ele e a família dele, para que fossem escravos. E ele chegou, suplicou aos pés desse rei: misericórdia, misericórdia, me dê tempo, me dê oportunidade, eu pago, eu vou lhe pagar tudo. A Bíblia diz que o rei, movido de íntima compaixão, lhe perdoou a dívida. Vamos supor que ele devia 100 mil para esse rei, para ficar mais fácil para você entender. Ele lhe perdoou a dívida. Falou: você não deve mais nada, vai embora com a tua família, você está livre. E aquele cidadão saiu dali feliz. E ele encontra um amigo, um colega, uma pessoa igual a ele, um conservo, porque ele estava falando com o rei, uma autoridade maior. Ele encontra um conservo, um amigo, um igual a ele. Ele devia 100 mil ao rei. Ele encontra esse conservo, que deve a ele R$1.000. E ele fala: me paga. E o conservo chega e fala: pelo amor de Deus, eu não tenho como te pagar agora, mas tem misericórdia de mim, tenha paciência, eu vou te pagar tudo. Eu não quero saber, me paga. Mas meu amigo, me paga. E manda prender ele, com a família toda.
chega ao ouvido do rei. E o rei fica indignado, fica revoltado e manda chamar ele. E ele vem. Ele olha e fala: miserável, maldoso, ruim. Eu não perdoei uma dívida grande de você agora. Não libertei você e a tua família. Você não deveria ter feito a mesma coisa para com o teu conservo. Você não fez. O negócio é o seguinte: você vai para a cadeia, você e a tua casa, você e a tua família, e não vai sair de lá enquanto você não me pagar. O rei não tinha perdoado, pastor? Tinha perdoado. Mas agora o cidadão está preso. Quem não perdoa, o perdão é removido. Quem não é generoso, a generosidade não é manifesta. Deus te socorreu um dia para você ser socorro de outro. Deus um dia usou alguém para jejuar, orar, para que você estivesse aqui. Hoje é tua vez de jejuar e de orar para que outros estejam aqui. Inclusive, às vezes, uma pessoa da tua casa você recebeu de graça. Não foi para guardar para você, foi para dar de graça também. Você entende? Sim ou não? Que Jesus Cristo, o meu Senhor, possa falar mais no seu coração. Fique de pé. Deixa eu fazer uma oração para você. Essa parábola que eu contei para você está lá em Mateus 18, 32. Depois você dá uma olhada lá. Lê o capítulo 18. Feche os olhos aonde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu acabei de trazer uma palavra, meu Deus, para o teu povo. E eu quero abençoar essa pessoa que está em casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua unção e o teu poder chegue a eles, para curar, para transformar, meu Deus, para libertar, para livrar. Traga a provisão que essa pessoa precisa, porque eu oro por ela, para a glória do Senhor, eu faço tal coisa, no nome de Jesus Cristo. Digam graças a Deus.